E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O FMI soltou uma projeção, tá? Que o Japão vai perder o ranking de quarta maior economia do mundo para quinta. Tá? E eu vou trazer isso para você agora. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que se o próprio FMI, que no caso o Fundo Monetário Internacional, está fazendo essa previsão, é que a política que o Kishida está fazendo está errada. Canso de falar isso, cansei de falar isso aqui nos vídeos. A política que ele está fazendo é uma política errada. Só que existe uma série de fatores por trás também. Tá? Não é só colocar a culpa nos impostos ou no iene fraco. Existe uma série de fatores. Tá? Não é só um ou outro. Tá? Mas vamos lá, já para você ter uma ideia do que pode ser que venha acontecer, porque isso aqui é uma projeção. Então, uma projeção nada mais é que uma previsão. Coisas que eu faço aqui também no canal, que vira e mexe, graças a Deus, eu tenho 99, 98, 99% de assertividade aqui no canal. Tá? No caso das projeções que eu faço. E eu já havia falado sobre isso também em um outro vídeo. Quem assiste os vídeos do canal deve se lembrar que uma hora teve um vídeo que eu falei, eu não lembro qual deles, que o Japão ele iria começar a cair muito. Ele perdeu para a Alemanha e ia continuar caindo. E dito e feito. Tá? Mas vamos lá. O produto interno bruto nominal do Japão será ultrapassado pelo da Índia. Sim, da Índia. E cairá do quarto lugar do mundo para o quinto lugar no próximo ano, de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Das pessoas que, como é que se fala assim, veem notícias de economia ou algo parecido, né, estão mais familiarizadas com o FMI. Tá? Para muita gente pode ser novidade, mas as projeções que eles fazem é muito importantes. Tá? O relatório de abril do FMI projetou que o PIB da Índia será de 4,339 bilhões de dólares em 2025, enquanto o PIB do Japão será de 4,310 bilhões de dólares. O calendário para 2025 é um ano antes das projeções anteriores, refletindo a desvalorização do iene. É aquilo que eu havia falado na última live, a questão de controle e responsabilidade. O Japão deveria ter feito esse tipo de coisa? Sim. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, longe de mim. Mas o Japão ele tem uma série de problemas, que isso aqui eu posso elencar num outro vídeo. E essa série de problemas é o que, independente do dólar alto, dólar baixo, imposto baixo, vai repercutir. Porque são uma série de fatores, não é um nem outro. Tá? Igual eu vi uma pessoa que escreveu lá nos comentários, né? Ah, o problema é os impostos. Não, não é só os impostos. Os impostos é uma parcela desse problema. Mas existe uma série de outros problemas também. Tá? Que o Japão não tinha há 20 anos atrás, por exemplo, que agora ele tem. Então, esses problemas, isso influencia diretamente. E como os políticos, tá? A grande maioria dos economistas, que pelo que deu a entender, eles estão com a cabeça com os exemplos que eles tiveram de forma empírica de 20 anos atrás. Só que essa fórmula para hoje não funciona mais, porque naquele tempo não existia uma série de problemas que existem hoje. Tá? Mas é aquela velha história. Por isso que eu falo, quer fazer análise, pegue numa forma generalizada que eu falo assim, de uma forma bem macro. Pega todos os problemas possíveis que estão acontecendo. Não é assim, vamos separar os problemas por categoria e fazer. Não. Análise de dados, você tem que pegar tudo. Você pega tudo, daquele tudo você refina. Não adianta você pegar os dados, sair refinando tudo e não juntar numa análise só. Isso dá problema muito, porque fica muita coisa para fora. Muita coisa que você poderia prever ali, ela fica de fora. E na hora que aquela coisa que ela não previu acontece, ela fica com aquela cara de tacho. Nossa, mas por que será que aconteceu isso? Porque você não previu? Porque você não colocou na sua análise de sistema, na análise de dados, desculpa. Então já dá para ter uma ideia que tem muita coisa errada por aí. Tá? Mas continuando. A Índia, com mais de 1,4 bilhões de pessoas,
tem a maior população do mundo e mantém um elevado índice de crescimento econômico. Pô, isso é fato. Tá? De acordo com o FMI, a taxa de crescimento real do PIB da Índia foi de 7,8% em 2023, enquanto a do Japão foi de 1,9%. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Tá? Ah, mas eles cresceram por causa dessa quantidade de gente? Não. Porque o Japão, ele tinha muito menos pessoas, entre aspas, se você for ver questão de números de pessoas ali por nacionalidade naquela década de 80 e 90 e ganhou rios de dinheiro. Por quê? A política era outra. As situações eram outras. Não é a quantidade de pessoas em si, tá, que vai fazer o país, trazer riqueza para o país. São as políticas que vão gerar oportunidades para o povo gerar dinheiro. E nisso circular o PIB. Por isso que quando eu vejo as pessoas, não, tem que aumentar a exportação para o PIB crescer. Não, o PIB do Japão, no caso as exportações, é uma pequena parcela só. Mais da metade do PIB, quem gira são as pessoas aqui. No Japão, só que a partir da hora que o Kishida ele tira o poder aquisitivo das pessoas, dá problema. Mas, continuando. Além da forte procura interna do país, o governo indiano incentivou as empresas estrangeiras a trazerem sua produção para a Índia. Espera-se que o PIB da Índia ultrapasse o da Alemanha em 2027 e suba para o 3º lugar. Só que esse negócio, olha só, presta bem atenção nessa frase. O governo indiano incentivou as empresas estrangeiras a trazerem a sua produção para a Índia. O que é isso? Geração de riqueza para o país. Eu canso de falar isso nos meus vídeos de economia. Quando tem que fazer uma análise, que tem que colocar o Kishida no meio, esse tipo de coisa. E políticas que ele não faz. O Kishida ele não está fazendo geração de riqueza aqui dentro. A única geração de riqueza que ele está tentando fazer é explorar o nome do Japão em relação ao turismo. Mas trazer empresas para cá, dar algum subsídio, alguma outra coisa assim, ele não fez. O pouco que ele fez foi o quê? Por causa do lobby dos Estados Unidos, aumentar a produção de semicondutores no Japão. Então fizeram conglomerados com empresas japonesas aqui, e nisso teve o que? Várias joint ventures, tá, em relação a isso. Tanto que a TSMC veio para o Japão e outras empresas vieram para o Japão também. A Tesla tem o seu negócio ali de banco de energia, tá, para o lado de Okinawa, que ela está entrando de forma muito tímida aqui no Japão. Por quê? Falta de ajuda. Tá, então a Tesla está ali. Porque tem muita gente que acha que o Elon Musk ele só mexe com aquela parte da Tesla, que é os carros ou o foguete lá do SpaceX. Não, o Elon Musk ele tem outras coisas também. Igual esse nosso de banco de energia da Tesla que tem lá em Okinawa. Ele está de forma tímida assim, ele está se expandindo. Ele faz como se fosse um laboratório, viu que deu certo, começa a fazer propagandas. Mas tem muitas coisas que estão acontecendo que as pessoas desconhecem. Que não, se não ficam atentadas muito às notícias, elas desconhecem. Da mesma forma, igual disso aqui. Por isso que eu canso de falar, se o país, igual já me perguntaram, se você fosse o Kishida, o que você faria? Primeira coisa, se eu fosse ele, fazer geração de riqueza para o país, de alguma forma. É a que a Índia está fazendo aqui. Foi o que a China também fez anos atrás. Só que o Japão ela tem uma desvantagem, porque o país é desse tamanho. Isso para começar. Então, em falar em questão de commodities, no caso das matérias-primas para determinados produtos, o Japão praticamente não tem como fornecer. Ele tem que importar. Então, se ele manter uma política de dólar alto, para fazer importação sai caro. Isso já desanima muitas pessoas, no caso assim, muitos investidores, no caso de empresas, para montar seu negócio no Japão, sai fora, porque vai aumentar o custo. Você vê que as políticas também trabalhistas no Japão, elas têm mudado de tempos em tempos. Então isso aí atrapalha mais ainda. Então tem sérios fatores que o Japão está fazendo que está dando um tiro no pé. Ele está achando que ele está fazendo uma boa coisa, mas não está.
Mas é aquela velha história, é só um youtuberzinho que está falando. Mas esse tipo de coisa que eu venho falando aqui, quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar. Que eu sempre venho batendo em cima desse tipo de coisa. Você vê que os outros países estão fazendo, o Japão não. E o Japão está ficando para trás. Tá. Continuando. O Japão caiu para a quarta maior economia do mundo depois em relação à Alemanha em 2023. Em 1968, durante um período de elevado crescimento econômico, o Japão ultrapassou a Alemanha Ocidental para se tornar a segunda maior economia do mundo. Em 2010, contudo, a China ultrapassou o Japão após uma recessão prolongada no Japão após o colapso da bolha econômica. Aquela de 2010 que eles falam aqui é aquele de 2008, no caso do Le Mans, tá? Que deu uma problemada danada ali. O PIB nominal é afetado pelas taxas de câmbio internacionais impulsionadas pelos preços. Em 29 de abril, o iene caiu temporariamente para 160 em relação ao dólar. Eu relatei isso aqui no canal. Tá? Seu nível mais fraco em 34 anos. O iene enfraqueceu até 20 ienes em relação ao dólar em comparação ao início desse ano. Você viu que deu uma variação de 20. O recorde que teve antes, tá, chegou a 75 ienes. A desvalorização do iene. Tá? Um patamar de 75 ienes. Se chegar no patamar de 75 ienes, igual que chegou na última grande desvalorização do Japão, há anos atrás, tá? Isso vai dar um problema? Vai dar um merdeiro que daqui a pouco o Japão nem no grupo do 7 ele vai estar. Então, dá para o Japão reverter esse tipo de coisa? Ainda dá tempo, ainda dá. Só que é aquela velha história. São políticas que requerem tempo. Então, se eles não fizerem nada agora, vai dar problema. Quanto mais tempo eles levarem para fazer alguma coisa para arrumar, é pior. Só que eles estão fazendo aquelas políticas de agradar vizinho. Só que agora não é momento de agradar vizinho. Agora você tem que fazer a política para se agradar. É aquilo que eu falei na última live. Quem assistiu a última live viu que nós temos responsabilidade conosco. Independente de quem seja. Você não pode colocar a culpa do governo, a culpa do azar, a culpa da chuva, a culpa do que for, para a sua situação estiver ruim na sua vida. Você tem que levantar, como é que fala assim, sacudir a poeira e fazer alguma coisa. Você é obrigado a fazer alguma coisa. A mesma coisa que eu falo do Japão. O Japão ele é obrigado a fazer alguma coisa. Você vê que os Estados Unidos, naquele o sobe e desce dele, mas ele tem uma política protecionista. Ele procura proteger seus interesses. O Japão está protegendo os interesses dele como? A última grande matéria que eu vi que o Japão está tentando proteger seus interesses é questão de vazamento de espionagem industrial ou espionagem de informações, como é que se fala assim, sensíveis em relação ao governo, parte de defesa, etc. para fora. Tanto que eles começaram a limitar o número de terras que estrangeiros podem comprar e outras coisas aqui no Japão. Mas isso é muito pouco. Por quê? Na época que o Japão estava em grande expansão, que o Japão estava crescendo, ele tinha, como é que se fala assim, a inovação. O Japão inovava muito naquela época. Vai falar assim, o Japão criava. Não, o Japão inovava. Tá? Tanto que tem um documentário muito antigo falando sobre isso, sobre a grande expansão do Japão. Tá? Porque o que acontecia? Os outros países, faz de conta assim, criavam um produto, o Japão ia lá, comprava e dava um jeito de diminuir o tamanho daquele produto. Só que deixando com a mesma qualidade. Então o que acontecia? Os produtos não sofriam grande depreciação como sofrem hoje. Tá? E como eles eram de tamanhos menores, eles eram mais compactos, então ficava mais fácil deles lidarem com certas coisas. Da mesma forma com tecnologia. Eles tinham um avanço tecnológico, o Japão, naquela época, muito grande, muito rápido. Era difícil de acompanhar como é que se fala, a inovação tecnológica do Japão. Só que depois disso, que entrou certas políticas, parou. Eles pararam com essa inovação toda diminuiu. Um grande exemplo que eu dei já nos vídeos passados. O Japão na década de 80 ele era uma potência em fazer
vacinas. Questão de vacinas para vírus, etc. E o Japão era uma potência. Os Estados Unidos foi lá e tesourou o Japão. Só que o Japão foi lá e abaixou a cabeça. O que aconteceu? O Japão quase não se tem mais, como é que fala assim, esse tipo de inovação. Você vê que deu coronavírus, os outros países todos fizeram vacina. O Japão foi praticamente os últimos países a fazer alguma vacina. Tanto que uma vacina 100% japonesa do coronavírus foi aprovada o que? O ano passado. Então, como é que se fala? Tem muita coisa assim que o Japão ficou para trás em relação aos outros países. Em relação a isso, o que vai acontecer? Vai perder competitividade no mercado. O Japão, cansei de falar isso no último vídeo também. Como é que se fala assim? Nos últimos vídeos. Na parte de exportação. O Japão ficou muito dependente de carro. Só que a China está soltando outros carros, no caso o BYD e outras coisas. E se eles fizerem um carro com qualidade, vai dar problema para a Toyota. E você vê que a BYD, como é que se fala? Ela tá fazendo, começando assim, propaganda assim, fortes, ela pegou pesado no marketing. E nesse meio tempo, pode ser que a Toyota fica para trás. Se ela não mostrar inovação, ela vai ficar para trás. A Toyota, como é que se fala assim, é um grande símbolo do Japão por causa do quê? Inovação. Eles sempre estão inovando nos carros. Mas se só inovar na lataria, não inovar dentro, vai ficar para trás. É a mesma coisa o Japão. Internamente. O Japão fez seu nome. Só que, como é que se fala assim? Do princípio de 2000 para cá, ele parou de inovar praticamente. Era uma coisa ou outra assim, mas como o Japão já havia feito o seu nome, então ele já tem sua marca, igual o iPhone. O iPhone fez nome, tá beleza. Mas você vê que iPhones tem uns bugs miseráveis. Eu tenho um iPhone aqui que quando a miséria esquenta, ele mexe sozinho. Então meu telefone nunca pode esquentar. Quem assiste lives comigo deve ter percebido já que tem tempos em tempos eu faço uma live, daqui a pouco eu falo, meu telefone está mexendo sozinho. Porque ele começa a esquentar, ele começa a mexer sozinho essa miséria. Ele tem uns bugs miseráveis. Então é aquela velha história. Isso faz com que a pessoa não comece a comprar mais daquela marca e etc. Então tem que se tomar cuidado, sim, muito cuidado. E o Japão ele fez marca, só que não está colocando produtos. E nisso está ficando para trás. Continuando aqui. O declínio da economia do Japão reflete também a estagnação prolongada do país. As empresas responderam à deflação prolongada dando prioridade à redução de custos e não conseguiram investir adequadamente nos lucros a nível interno. Mas é aquela velha história. Como é que você vai investir nos lucros a nível interno se você não tem um sistema de inovação, de pesquisa e inovação, os famosos PID, como é que se fala? Pesquisa e desenvolvimento, se você não tem isso na sua empresa, fica complicado, fica muito complicado. Só que isso requer tempo, requer estudo, requer investimentos, e as empresas costumam não ter. E aí? Você vê que os combines, por exemplo, elas são obrigadas a ter esse tipo de departamento, porque de tempos em tempos elas têm que soltar comidas diferentes. Isso não é só pegar lá, mistura isso aqui e acabou. Não, tem toda uma coisa por trás, que é o valor nutricional, questão de valores mesmo, financeiros, no caso, os produtos que serão usados e etc. Você vê que de tempos em tempos, para quem come nos combines, por exemplo, o Nikuman, eu amo o Nikuman aqui no Japão. Sempre que eu posso eu como, mas eu percebo a diferença de sabores, porque vira e mexe, eles mudam. Tipo assim, tem épocas que os sabores estão melhores, tem épocas que os sabores estão melhores, né? Então você vê que eles estão tentando modificar como é que se fala assim, os produtos para baratear. Só que às vezes erram na mão que o troço fica uma porcaria. Da mesma forma que eles tentam fazer produtos novos, Nikumans novos ou os bolinhos novos, alguma outra coisa diferente, né? Então se você sempre olhar nas vitrines, sempre tem alguma coisa diferente. Só que nesse ponto, como é que se fala assim, muita gente não dá valor, tá? Ou muita gente desconhece. O Mini Stop é o que tem nessa parte de produtinhos assim de vitrine, assim, com melhor valor em questão de custo-benefício de sabor, pelo menos para mim, tá? Mas tem muita coisa boa também no 7-Eleven, no Family Mart. Igual o café do 7-Eleven, o café dos caras é show de bola. O Family Mart tentou copiar
colocar a máquina lá que moe na hora, faz o cafezinho na hora ali. Mas eles pegaram um café com grão meio porcaria e colocaram um preço mais alto. Vai vender? Não, não vai vender igual o 7-Eleven. Tá? Porque o 7-Eleven da Riacoin, diferentemente do Family Mart ali, que é 112 ienes, o sabor do 7-Eleven é muito mais parecido com o sabor brasileiro do que o do Family Mart. Então você vê que dá diferença? Pô, dá muita diferença nisso aí. É coisa que o Japão, como é que fala assim, o país em si deveria ter feito com ele não fez. Tá? Porque o Japão ele tem uma série de produtos. Você vê que o Japão tem saquê, o Japão tem uísque, o Japão tem a parte de pescado, o Japão tem uma série de coisas. Tá? Quem mora aqui no Japão sabe a qualidade dos pêssegos japoneses. Pô, a qualidade dos pêssegos japoneses é fora de série. Os pêssegos do Japão sim, meu, são muito bons. Tá? Deveriam ter usado esse tipo de coisa para poder, como é que se fala, melhorar na exportação? Deveriam, mas não fazem incentivo. Então você vê que certas commodities que eles poderiam fazer de exportação, eles não fazem. Então, como é que se fala assim? Perde dinheiro. Tá? Com o iene fraco e a atual recuperação das tendências deflacionistas, as empresas devem aumentar os investimentos internos e construir uma estrutura de crescimento econômico, disse Keiji Kanda, economista sênior do Instituto no caso do Daiwa. Tá? Então, é o que eu sempre venho batendo aqui. Se o Japão não inovar, se as empresas não inovarem, se elas não fizerem alguma coisa para melhorar, como é que se fala assim, a sua situação, meu, não vai. Aí é a hora de dar, como é que se fala assim, dar responsabilidade de cada um. Você tem a responsabilidade com você, para você subir subir, no caso assim, na vida de alguma forma. Ah, eu quero subir sentimentalmente. O que eu posso fazer para isso? Da mesma forma, eu quero melhorar financeiramente, ou profissionalmente, ou moralmente, ou seja lá, qual aspecto for. Mas você precisa se mexer, porque a responsabilidade é totalmente sua. Por isso que eu canso de falar para as pessoas. Quer ganhar um pouco mais de dinheiro? Ah, mas não quero montar um negócio. Beleza, então corra atrás de certificação. Vai aprender, vai estudar. Porque se você não aprender coisas novas, não estudar coisas novas, você não vai ter condições de melhorar. Simples assim, a não ser que você ganhe numa Mega Sena ou no Takarakuji aqui no Japão. Caso contrário, não tem como. Tá? Porque se sua vida chegou nesse ponto que está agora, por exemplo, com os conhecimentos que você tem, e se você não ficou rico com os conhecimentos que você tem, você precisa ver alguma outra coisa. Então, se você estudar, você vai ter se você estudar, você vai começar a ter outras visões do mesmo horizonte. É aquela velha história, o sol nasce para todos, tá? Só que enxerga quem quer. Da mesma forma que o sol nasce para todos, um enxerga assim, tá feio hoje, né? Nossa, hoje o dia tá bacana. Hoje tá meio esquisito. Então, isso vai variar, tá? De pessoa para pessoa. Mas o importante que é expandir os horizontes. Você pode expandir seus horizontes como? Dependendo de trabalho, dependendo de estudos, dependendo de networking. Tá? Networking, que eu falo, é rede de contatos. Tá? Você pode aprender com muitas pessoas. Tá? Da mesma forma, você pode aprender coisas boas com muitas pessoas, como você pode aprender muita porcaria com muita gente por aí. Por isso que eu canso de falar, não sou influenciador digital, não vou montar nada em relação à educação econômica, até porque às vezes não dou conta comigo. Imagina ter que ficar fazendo tutorias. Poderia ganhar um dinheiro em cima disso? Com esse tipo de coisa? Poderia. Mas como é que você fala assim? Eu não quero esse tipo de dor de cabeça para mim. Mas um pouco que eu sei da parte econômica, das previsões que eu vou fazendo aqui de forma assertiva, eu vou passando para você de graça. Sim, tem que montar curso sem nada, mas é aquela velha história. Você precisa fazer sua parte também. Você tem que se mover de alguma maneira. Você não pode, como é que se fala assim, sentar e falar assim, não vou fazer nada, seja lá o que Deus quiser, está na mão do governo e etc. Senão vai ficar igual aquele povo, igual no Brasil, que tem o Bolsa Família. Tá? Mas você vê que isso aí não é desculpa, porque lá no Brasil, quantos exemplos você tem que às vezes esses menininhos, né, filhos de catadores,
Eles mal, como é que se fala assim, tem material para aprender, o pai mal tem dinheiro para comprar um livro, então eles conseguem os livros no lixo, quando vai catar lixo. Tanto que teve um caso que saiu até anos atrás, tá? Faz um certo tempo. A criança era filho de catadores, tá? Ela pegava esses livros para ler, para estudar, que caíam, que recolhendo na hora que os pais estavam recolhendo lixo ali. A criança com aqueles livros ali, claro que teve escola também por trás. Ela não, só que escola pública, tá? Não é escola assim particular. Ela não passou em Harvard, na considerada a melhor faculdade do mundo. E não tem outras crianças também que às vezes aparece, como é que se fala assim, com reportagem, passou na faculdade de Colômbia, passou não sei o que, passou ali. E são crianças de periferia. Por isso que eu falo assim, que é uma questão da pessoa se empenhar. A pessoa ela tem que, como é que se fala assim, levantar a bunda, sair da sua zona de conforto e bater em cima do que ela quer. Porque o tempo é igual para todos, só que o tempo não espera ninguém. Tá? Então cada um tem que tentar fazer por si, como eu já falei em outros vídeos. Né? Ninguém é autossuficiente, você depende totalmente de alguém, e sempre tem pessoas que dependem de você. Você vê que a natureza nos fez totalmente dependente de um dos outros. Não existe ninguém autossuficiente. Vou dar um grande exemplo. O ar que você respira. Tem o oxigênio, beleza, mas quem que gera o oxigênio? Planta. Só que o seu monóxido de carbono que você solta serve o quê? De alimento para elas. Juntamente com o sol, que vai fazer a fotossíntese, etc. Você vê que as plantas, elas tiram o monóxido de carbono do ar. E é uma coisa que você produz. Então você é útil para elas e ela é útil para você. Isso é só um pequeno exemplo. Tá? Da forma que nós precisamos sempre de um dos outros. Da mesma forma que você depende de uma pessoa, eu dependo de outras pessoas, etc. Por isso que às vezes eu peço ajuda aqui no canal, sim. Falo assim, eu preciso trocar meu computador. A coisa não tá indo para frente. Por isso que eu peço. Quem puder me ajudar, me ajude financeiramente. Né? Com Valeu Demais ou virando membro do canal, etc. Tá? Porque eu não sou autossuficiente. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Da mesma forma, né? Eu ajudo minha esposa me ajuda. Então a gente procura sempre se ajudar na medida do possível, sem, como é que se fala assim, extrapolar a situação. Por isso que eu falo a mesma coisa para você. Não deixe, como é que se fala assim, você sair do controle. Porque a partir da hora que você não tem o controle de si, você é controlado. Eu acredito que você não queira escutar esse tipo de coisa, mas você é controlado. Então se você não tiver condições de fazer as coisas por si, para você de alguma maneira, as outras pessoas farão para você. Só que a partir da hora que as outras pessoas farão para você, você vai ficar à mercê dessas pessoas. Você quer um grande exemplo disso? O salário que a pessoa ganha. Porque ela está sendo controlada ali no ambiente de trabalho. É uma coisa dura de escutar? É uma coisa dura de escutar. Principalmente para certas pessoas que têm um ego lá em cima. Mas é uma verdade, verdade seja dita. Eu sei que muita gente não vai escutar até aqui. Mas esse é um tipo de coisa que eu falo que é para as pessoas acordarem. Não quer ser controlado de alguma forma? Faça por onde? Simples assim. E para você que assistiu o vídeo até aqui, conseguimos fazer um vídeo um pouco mais curto. Né? Claro que falei bastante, mas é para realmente você ver que esse tipo de coisa que está acontecendo no Japão não aconteça na sua vida. Tá? Para que sua vida financeira, ou seja, profissional, ou familiar, ou sentimental, ela não decaia, ela não deteriore, tá? Então você precisa fazer as coisas. Claro que existem aquela famosa dos eventos externos que a gente não controla, mas nós temos poder de mitigar, como é que se fala assim, diminuir o dano. Por quê? Diminuindo o dano, que é? Com certas previsões, não se fazendo de cego e etc. Porque as informações estão todas aí. Seja de uma forma mais escancarada, ou seja de uma forma que você precise fazer alguma análise. Mas elas estão aí. Então, se você não se fazer de cego, porque tem gente que se faz de cego. Larga pra lá, vamos ver o que vai acontecer na hora.
dali a gente segue. Só que nisso, vamos ver que deixar para acontecer na hora, o estrago já foi feito. Aí nisso, dependendo, a pessoa já perdeu dinheiro, passou fome, ou seja lá o que for. Tá? Pegou uma doença ou algo parecido. Mas deu problema? Deu problema. Fingir-se de cego sempre traz problema. Um dos grandes conselhos que eu dou para minha esposa é: não finja-se de cego. Tá? Você viu alguma coisa, acendeu a luzinha amarela, fica esperto, porque dá problema. E geralmente as consequências não são bonitas. Tá? Eu falo a mesma coisa para você. Se você sentiu que a luzinha amarela acendeu em algum aspecto na sua vida, fica atento. Não se faz de cego. Porque se você se fizer de cego, eu vou me fazer de cego porque eu não quero brigar. Beleza, não brigue pelos seus interesses para você ver para onde você vai. Se as pessoas não te passam a perna, se você não é controlado, se você, como é que se fala assim, acontece alguma coisa ruim com você. Tá? Mas é isso aí, família. Então eu vou encerrar por aqui, para tentar deixar o vídeo um pouco mais curtinho e Maido.